Oi, gente, tudo bem? Sou Aleu Shiro, morador da vila de Paranapiacaba, culinarista da Auá Culinária e artista residente do Ateliê Companhia da Terra. E esse aqui é o projeto Café com Cambuci, onde eu quero falar um pouco para vocês sobre os aspectos culturais da alimentação a partir da apresentação de dois ingredientes que têm muito a ver com a história da minha região, mas também tem a ver com a história de São Paulo e até com a história do Brasil. Para começar a nossa história, eu vou mostrar para vocês um pouco o cambuci. Então, o cambuci aí é uma planta nativa do estado de São Paulo. Então, ela é aqui da nossa região, principalmente de região de serra. E, olha só, ela tem um formatinho que algumas pessoas falam de disco voador, bem perfumada, e ela tem um sabor bem ácido, né? Que também dá uma amarradinha na boca. Hoje o cambuci é bem famoso aqui, né? Então a gente tem pratos salgados, pratos doces, geleias, compotas. Um dos seus usos tradicionais é a cachaça de cambuci. E o cambuci entrou aí num risco de extinção devido a todo o processo de derrubada da mata nativa para o desenvolvimento do estado de São Paulo. E aí, algumas décadas atrás, a partir, né, do uso culinário do cambuci, a gente começou a ver uma reversão disso, né, que a partir do momento em que começa a gerar renda com a utilização do fruto, a gente teve mais pessoas plantando, cultivando e cuidando do cambuci. E hoje em dia aí, o cambuci está presente em diversas regiões de São Paulo, inclusive tem pessoas que já levaram mudas para outros lugares. Aqui eu tenho o café. Café aí, outro ingrediente importantíssimo aí para o desenvolvimento do estado de São Paulo. Então a gente pode dizer que é uma das razões, né, para São Paulo ter se expandido e ter crescido foi a chegada do café. E a chegada do café, ela também vai ter uma conexão aí com a chegada da ferrovia, né? Quando os ingleses vêm para cá construir a São Paulo Railway, a partir aí de uma empreitada realizada pelo Barão de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza, que vai captar recursos e parceiros para construir uma ferrovia que conectasse o litoral ao interior de São Paulo, já que a produção de café na região do Vale do Paraíba ela começa a ter um problema, exatamente pelo esgotamento do solo, e eles encontram na região de Campinas aí um solo de boa qualidade que seria muito bom para o cultivo de café. O entrave seria exatamente o escoamento da produção, né? Que seria muito difícil ser feito ele, ainda mais porque nesse momento a gente não tinha rodovias, estradas e carros, e todo o transporte de mercadoria entre o litoral e o interior era feito aí a partir do uso de tração animal e também a partir de escravos, né? Cambuci é uma palavra que tem vários significados, né? Então vou ler um pouquinho aqui para vocês. A gente tem cambuci que vem de pote de água, né? Tanto pela fruta armazenar muita água, quanto pela possível semelhança aí que essa fruta teria com alguns tipos de cerâmicas indígenas. Mas vamos conhecer um pouco aqui da descrição a partir do dicionário de Tupi Antigo. Cambuci, de camuci ou camucim. Então pode dizer entre pote, jarra, talha. Também era o nome de uma planta mirtácea e de seu fruto, que é o próprio cambuci que vocês conheceram, e que tem a forma de uma talha indígena. Era também a cova, a caverna, onde eram postas urnas que continham a alçada dos índios mortos, ou a própria urna funerária. Então a gente já percebe aí que a gente tem alguns significados diferentes para a palavra cambuci. E hoje o cambuci ele é um dos símbolos da vila de Paranapiacaba, inclusive ele é tombado aí como patrimônio imaterial do município, exatamente pela relevância que ele tem. E não apenas o cambuci, a gente vai ver ao longo do Brasil ingredientes e receitas serem tombados como patrimônio, exatamente porque eles guardam aí, né, parte da história, dos hábitos e são um símbolo de algumas regiões. Cada região aí a partir do alimento que lhe traz mais identidade. Essa fruta que eu tenho aqui é uma fruta que foi descongelada, né, por isso que ela está com esse aspecto meio derretendo, porque a gente colhe o cambuci apenas nos meses de abril e maio, é muito difícil ter colheita, alguns pés produzem fora dessa temporada, mas é um percentual muito pequeno, então a colheita se concentra nesse período,
período onde acontece também o Festival do Cambuci, né? O Festival do Cambuci acontece no mês de abril, exatamente aí porque coincide com o período de colheita do fruto. Depois disso, a gente vai fazer o quê? A gente congela o fruto e consome o fruto congelado aí para os preparos dos diversos alimentos a partir de Cambuci durante o ano todo até a próxima colheita. E o lindão do Cambuci. Outra coisa que é muito interessante a gente observar, né, é que o Cambuci ele está ligado aos povos indígenas, né, aos povos originários que já habitavam aqui antes da chegada, né, dos europeus. Então era um tipo de fruto que já era consumido pelos indígenas. Então ele fala sobre as nossas raízes ancestrais, né, as raízes ligadas à origem dos povos que habitavam aqui esse território antes de todo o processo, né, que a gente pode já chamar de invasão, né, porque não era uma terra que não era habitada, era uma terra habitada por diversos povos, com culturas complexas. Então a gente teve aí todo esse processo que a gente pode considerar como uma invasão. E junto com essa invasão a gente teve alguns elementos que vieram chegando. Por exemplo, na nossa receita a gente vai utilizar o açúcar. O açúcar ele também tem uma conexão com a história de São Paulo, porque um dos primeiros cultivos que foram feitos aqui foi o cultivo de açúcar, né? Então a gente teve alguns engenhos que foram instituídos. Um dos principais produtos produzidos, né, e comercializados pela Capitania de São Vicente era o açúcar, porém não era a atividade principal, né? Uma das atividades consideradas principais da Capitania de São Vicente era o comércio de escravos indígenas, principalmente no período aí que a gente vai de 1540 até 1570, 80, nesse período aí até 1600, o estado de São Paulo aí, né, principalmente escoava ali por essa região de São Vicente, liderados aí por Martim Afonso, João Ramalho, tinha esse modelo de economia baseado no tráfico de escravos indígenas, que foi aí o primeiro tipo de mão de obra utilizado no Brasil pré-colonial e no início do Brasil colonial. Então, às vezes a gente desconecta a história do Brasil com essa questão da mão de obra escrava indígena, mas a mão de obra escrava indígena foi aí utilizada por muitos e muitos séculos, né? Ela começa a ser substituída parcialmente pela mão de obra, né, escravizada africana, mas não é totalmente substituída. Quando a gente vai ter o movimento dos bandeirantes, que é quando começam a avançar em direção ao interior do Brasil, a gente continua com esse processo aí de captura de indígenas com o objetivo de escravizar. Então, é importante ressaltar também que a gente tem até o próprio aspecto do trabalho envolvido com a questão dos alimentos. Com a chegada do café, a gente ainda vai ter a mão de obra escrava utilizada em alguns lugares que produziam café. Então, o café ele chega no Brasil na região norte, né? Então tem essa indicação de que ele tenha chegado pela região ali de Belém, e a partir das primeiras mudas, e a partir daí ele começa a chegar a outras regiões do Brasil. Eu posso citar para vocês aqui 2 polos cafeeiros que a gente teve no Brasil, antes aí do estado de São Paulo se tornar o grande produtor a partir da chegada da ferrovia, que é a região do Vale do Paraíba, que acontece aqui em São Paulo também. Então a região do Vale do Paraíba era aí uma grande produtora de café, porém, né, tinha toda essa dificuldade de transporte da produção, e além disso a região do Vale do Paraíba começou a ter uma queda muito grande na produtividade devido ao empobrecimento do solo. Então começa a se procurar uma outra alternativa para a produção de café, e se encontra na região de Campinas o tipo de solo que seria adequado para produzir o café. Porém, a dificuldade de escoar a produção era muito grande. Um outro local onde a gente teve uma grande produção cafeira é a região do Rio de Janeiro, principalmente o local onde hoje temos uma grande parte da Floresta da Tijuca. Então era uma região que teve a floresta nativa derrubada, foi plantado café, produzido café por um determinado tempo, porém a gente começou a ter vários desequilíbrios ambientais devido a esse processo, inclusive problemas de abastecimento de água, e o imperador decide aí, pela derrubada desses pés de café,
e pelo plantio de uma nova floresta, né? Então existe aí um processo de reflorestamento e grande parte da floresta da Tijuca, como a gente conhece hoje, foi aí replantada depois desse grande problema aí que surgiu com a produção de café. Então, a região do interior de São Paulo, onde fica a região de Campinas, ela acaba sendo aí a principal potencial produtora de café. Então, a ferrovia ela melhoraria esse processo todo de distribuição e escoamento de mercadorias, quanto também o abastecimento da região aí onde ela passaria. Então, é feito o acordo aí, né? O Barão de Mauá, o governo brasileiro e os investidores ingleses fundam, né, a São Paulo Railway. Então é criada a São Paulo Railway com o objetivo de construir a ferrovia que conectaria Santos a Jundiaí. Então essa ferrovia ela é construída. Um dos principais objetivos dessa ferrovia é sim, né, a distribuição do café que foi produzido no interior do estado de São Paulo. E a principal mão de obra utilizada no processo de construção da ferrovia e no processo de produção do café, ele deixa de ser preferencialmente escravo para começar a ter uma preferência pelo trabalho imigrante. Então a gente vai ter aí uma grande campanha na Europa promovendo, né, a vinda ao mundo novo com oportunidades de trabalho, desenvolvimento, crescimento. E esse processo todo atrai imigrantes. Num primeiro momento a gente vai ter aí uma chegada de imigrantes italianos que viriam para trabalhar nessas fazendas de café. A opção pelo trabalho, né, imigrante, de alguma forma remunerado, ela acaba sendo aí uma das preferências do Barão de Mauá e já começava no mundo a existir aí um tipo de movimento contra o trabalho escravo. Então o Brasil foi bem atrasado, né, um dos últimos países aí a assinar, né, uma lei que determinasse o fim do trabalho escravo. O Brasil demorou muito nisso, mas nesse processo de construção da São Paulo Railway era priorizado o trabalho imigrante e começava a se desvincular do trabalho escravo. Porém, isso não quer dizer que em nenhuma ponta disso não possa ter utilizado, né, mas a gente tem pouco registro histórico disso. O que a gente tem de registro histórico é que realmente existe uma preferência pelo trabalho imigrante nesse momento. Então a gente tem aí a chegada dos imigrantes, né? Inclusive a gente pode destacar, né, que depois que a ferrovia é inaugurada, a gente vai ter a construção da hospedaria dos imigrantes ali na região da Moca, onde hoje a gente tem o Museu da Imigração, que era onde os imigrantes chegavam. Então os imigrantes vinham para o Brasil, iam para a hospedaria dos imigrantes e depois disso eram enviados para a região onde eles trabalhavam. Lembrando que o trabalho nas lavouras de café, o trabalho imigrante, ele não era necessariamente um trabalho fácil, né? Um trabalho difícil, um trabalho árduo, principalmente porque os fazendeiros brasileiros eles estavam habituados a lidar com o trabalho escravo. Então existiu aí, tem muita crítica registrada dos imigrantes que chegavam aqui esperando uma coisa e encontravam condições insalubres de trabalho. Até o momento onde a gente começa a ter a saída de muitos imigrantes italianos dessas fazendas, onde eles começam a consolidar uma comunidade italiana na região central de São Paulo, principalmente na região do Bexiga, onde eles começam aí a abrir pequenos comércios e fornecer ali insumos, materiais, alimentos, diversos tipos de mercadorias para a comunidade que já estava começando a habitar a região aí central de São Paulo. Então a gente consegue perceber aí como a ferrovia está ligada com esse processo todo de ocupação do estado de São Paulo. Então a gente vai perceber também que a gente começa a ver grandes núcleos, né, habitacionais se formarem próximos às estações de trem, as estações que são construídas ali com esse objetivo, né, de aumentar, né, o processo de expansão do Brasil. Então a gente começa a ter um processo de crescimento aí dentro de tudo isso. Agora eu estou aqui no meu quintal para mostrar para vocês um pé de cambuci. Esse pé aqui, ó, bonitão, é um pé de cambuci. Ele não está em período de florada nem de frutificação,
mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho do pé de cambuci. Outra coisa que é importante falar do cambuci, gente, o cambuci ele foi uma árvore aí, né, ameaçada de extinção exatamente pelo processo de desenvolvimento que aconteceu na Grande São Paulo, né, onde para a cidade crescer, basicamente foi derrubada a mata nativa. E uma outra questão importante de detalhar é que no período aí da ferrovia, do auge da ferrovia e da produção do café, a gente teve um momento onde aconteceu um desabastecimento do carvão mineral, devido aí à Segunda Guerra Mundial. Então, com o desabastecimento do carvão mineral, passou-se a utilizar o carvão de origem vegetal e uma grande parte dos pés de cambuci de outras árvores acabou aí sendo utilizada como base para abastecer as caldeiras. Uma das origens do café é a África, de onde o grão teria se originado e se dispersado por outras regiões a partir dali. Diversos povos africanos também dominavam aí técnicas de cultivo e cuidado do café. Isso também aí acabou de alguma forma sendo apropriado também no processo de escravização. Então, a gente pode relacionar, né, tanto o café quanto o cambuci a dois momentos da nossa história, né? A gente pode falar sobre o café como um grande gerador de riqueza, mas também como um dos responsáveis aí por um grande processo de desmatamento que acontece, né? Tanto para a expansão dos centros urbanos, quanto para a construção da ferrovia, quanto depois para o abastecimento, né? Para a derrubada, né, de mata nativa, para o abastecimento das caldeiras de vapor, quando a gente tem a interrupção do abastecimento de carvão mineral e passa a utilizar a mata nativa como forma de abastecer as caldeiras. Depois disso que a gente vai começar com o plantio de eucaliptos para esse abastecimento, e também a derrubada da mata nativa para o plantio de café. Então a gente tem, junto com essa questão do desenvolvimento, questões ambientais. E isso ainda é uma realidade presente no Brasil. Às vezes é muito difícil para a gente, como sociedade, conseguir um equilíbrio entre esse processo de desenvolvimento e preservação. E o cambuci, ele praticamente desaparece da nossa cultura, né? Ele some por um tempo. Tanto que, se a gente vai observar o bairro de São Paulo, que é conhecido como Cambuci, né? A gente tem pouquíssimos pés de cambuci no bairro do Cambuci, e os próprios moradores do bairro muitas vezes não conhecem o fruto cambuci, né? E uma árvore aí que era presente em diversas regiões do estado. Então a gente vai ter, a partir desse ressurgimento do cambuci como patrimônio, também aí um resgate de um tipo de identidade, de uma característica que é só nossa. O café tem a sua relação com a nossa história, exatamente por todo o processo de desenvolvimento que acontece em torno dele, mas o cambuci, ele tem a relação com a nossa raiz, com a nossa identidade, né? Com a nossa história única. Então o cambuci, ele se tornou inclusive, né, um dos alimentos que aparece aí no projeto internacional Arca do Sabor. Ele já foi considerado um dos alimentos em risco de extinção. E ver o cambuci hoje ser cultivado, ser distribuído e ser apreciado é muito importante também para a gente conseguir entender parte da nossa identidade natural e também conseguir pensar em formas de desenvolvimento que sejam mais compatíveis com a preservação da natureza. Então hoje, já que a gente está passando por tantas questões climáticas e econômicas que estão vinculadas à perda de vegetação, né, à contaminação de água, a gente pode pensar aí, a partir dos frutos nativos em outros modelos de economia que possam ajudar a restaurar todo esse processo que aconteceu aí em virtude do desenvolvimento desenfreado que nós tivemos e com pouco planejamento. Agora, gente, a gente vai preparar a nossa receita, né? A gente também vamos pôr na prática, né, todas essas referências e transformá-las num bolo. Então o nosso preparo aqui vai ser um bolo de cacau com café e cambuci. E bora lá agora colocar a mão na massa. Então, gente, bora lá para a nossa receita. Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo,
Aqui eu tenho 1,5 xícaras de açúcar. Então, vou misturar aqui o açúcar com a minha farinha de trigo. Aqui eu tenho meia xícara de cacau 100% em pó. Se você utilizar um outro tipo de cacau, 50%, 70%, você pode colocar um pouco mais de cacau, de acordo com a sua preferência. E eu vou misturar aqui os nossos ingredientes secos. Agora eu vou acrescentar a água. Aqui eu tenho mais ou menos 1 xícara e 2 colheres de sopa de água. Aqui eu vou colocar o meu óleo, que eu tenho mais ou menos meia xícara de óleo. E vou misturar. O café, gente, eu vou deixar ele para molhar o nosso bolo. E o cambuci eu vou utilizar na cobertura. Aqui eu tenho uma massa base de bolo de chocolate. O interessante dessa base de bolo aqui é que ela também não tem ingredientes de origem animal, né? É um bolinho vegano. Aqui eu vou misturar bem. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui. Tenho uma forma untada. Massa pronta. Meu forno já está pré-aquecido, mais ou menos 200 graus. Eu vou adicionar aqui agora 1 colher de chá de fermento químico, fermento para bolo, né? E 1 colher de chá de bicarbonato de sódio. Essa combinação faz com que o nosso bolo fique mais fofinho, menos que eu coloquei a mais. Então eu vou incorporar aqui. Fermento na massa. Depois de incorporar esse fermento, eu vou adicionar aqui 1 colher de sopa, mais ou menos, de vinagre, que vai ativar o meu fermento. Então, eu incorporo essa colher de vinagre, você vai perceber que vai começar a ter uma reação aí já do fermento com o vinagre, né? Mistura bem. E depois de incorporar aqui o vinagre e o fermento, vou passar o bolo para a nossa forma. E agora eu vou levar essa massa. Para assar no forno pré-aquecido, mais ou menos uns 200 graus, por mais ou menos uns 30 minutos. Vou colocar no forninho. E agora é só esperar.
Então, gente, aqui tá o bolo que saiu do forno. Eu vou dar aqui uma checada. O garfo saindo limpinho. E é isso, agora eu vou desenformar e preparar para a gente finalizar com a cobertura. Aqui agora eu vou fazer a cobertura de cambuci. Então aqui eu tenho 2 cambucis que eu piquei. Eu deixo ele picadinho porque eu gosto dos pedacinhos. Aqui eu tenho 1 xícara de açúcar. Aqui eu tenho meia xícara de cacau. Os 2 cambucis picados. E aqui eu tenho 2 colheres de sopa de óleo de coco sem sabor. Você pode usar também uma manteiga vegetal ou outra gordura que tem esse ponto mais sólido aí de sua preferência. E agora é incorporar os ingredientes e levar essa calda para o fogo. Aqui também, gente, eu vou colocar meia xícara de água. A gente vai incorporar isso aqui e levar para o fogo para formar uma calda. Coloquei os ingredientes no fogo. Então aqui, ó, essa cobertura já está aqui há uns 20 minutos. Dá pra ver que ela já está mais cremosa. E o que acontece? A própria pectina do cambuci, né? O cambuci tem aí uma substância, cambuci tem um componente que é a pectina, né? E a pectina, ela ajuda a dar uma textura. Inclusive é um tipo de gelificante natural. Então, ela está um pouco líquida ainda, mas o que acontece? Quando esfriar, ela vai ficar um pouco mais firme. Então, é bom a gente esperar esfriar. E caso você sinta que mesmo assim ainda está um pouco líquido, você pode voltar para o fogo, cozinhar um pouquinho mais. E vamos esperar esfriar agora para ver como é que vai ficar pronto. Agora eu vou cortar aqui um pedaço do bolo. Você pode só colocar em cima do bolo, tá? Mas eu vou montar ele. Aqui eu cortei o pedaço. E agora eu vou cortar ele em 2 partes para colocar uma parte em cima da outra. Como fica a massa por dentro, gente? Fica bem fofinha e bem bonita. Cortei aqui 2 pedaços da massa e vou primeiro molhar eles antes de colocar eles no prato que eu vou servir. Por que isso? Para não deixar o café todo no prato, né? Mas você pode fazer isso direto na forma também, que só para... Então é legal colocar uma quantidade boa de café. Isso vai fazer com que o bolo também fique bem molhadinho. E é isso. Agora eu vou finalizar o nosso bolo. Que eu tenho o bolo de chocolate bem molhadinho com café. E aqui, ó, como ficou a textura da cobertura. Tem bastante pedacinhos de cambuci, eu acho legal, que dá pra sentir legal, né? Então eu vou colocar um pouquinho aqui. Mais um pouquinho, né? Pra dar uma escorridinha. Pegar um outro pedaço e colocar aqui por cima. Mais um pouco de cobertura. Fica um bolo assim bem chocolatudão. Eu vou decorar colocando aqui umas
folhinhas de cambuci e um cambuci. E aqui do outro lado, eu vou colocar um pouco de grãos de café. E também vou colocar os grãos de café em cima do bolo. Agora é a hora de provar. Não sei se vocês sabiam, mas quando o café tá assim, grãozinhos bem sequinho, ele fica crocante, dá super para comer. Mas também pode retirar. E vou pegar aqui uma colheradona desse bolo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido essa oficina em vídeo, onde a gente entende um pouquinho sobre aspectos culturais da alimentação e também compartilhar essa receita para vocês de bolo de chocolate com cacau, cambuci e café, a acidez aí e a presença do cambuci e também sentir o gostinho do café. É super legal. E além dessa receita que eu fiz hoje, a gente pode experimentar aí uma infinidade de coisas para utilizar o cambuci no nosso dia a dia. E é isso. Obrigado aí por acompanhar essa atividade. E quem quiser acompanhar o meu trabalho e conhecer um pouco mais, pode seguir no Instagram, @auaculinária, o site www.auaculinária.com.br, Aua com W, A-W-A. E é isso, gente. Brigadão. Tudo de bom para vocês e até a próxima.